Fala pessoal, vamos acompanhar o vídeo aí ó, da Jovem Pan Esportes. O Pilhado e o Flávio Prado, deu uma tretinha lá entre eles, hein? Por causa que quem devia jogar, quem que não devia, Endrick e tudo mais. Vamos acompanhar o vídeo deles aí, ó. Bom, eu ao contrário de vocês, eu acho que o Ancelotti vai começar a Copa com a base que ele criou. O ataque, ele vai colocar o Paquetá no time e o ataque será Rafinha, Vinícius Júnior e o Matheus Cunha. Eu acho que é a postura mais correta, todo o trabalho, ou a maior parte do trabalho foi feito assim. E claro, o Endrick ele vai ganhando espaço no banco de reservas. Ele, sei lá, era o 18º, passa 17º. Oi, pois não. Não, mas eu não falei que eu acho que ele vai botar o Endrick. Eu falei que, pra mim, o Endrick tem que ser titular. Eu não acho que ele vai botar, não, perfeito. Tá? Eu não acho e não colocaria. Eu faria do jeito que ele tá fazendo, com o Matheus Cunha. E o Endrick, que estava lá atrás, aquele último a entrar no primeiro treinamento aí e tal, ele tá ganhando posições. E aí, de repente, ele vai virando 15º, 14º, 13º, até virar 12º. E aí ele entra, faz um gol, entra, aí vira uma coisa natural. Mas começo de Copa, acho que o Ancelotti tem que fazer com o time dele, com a ideia dele, com a cabeça dele, e na cabeça dele ele incutiu o Paquetá, e aí eu entendo que entra com o Paquetá, e aí vamos ver o que acontece. De repente até contra o próprio Marrocos, se for o caso, se o jogo engrossar. Eu acho que o Endrick está na fila de preferência agora. Acho que depois desse jogo de hoje, ainda não sei se ele ganhou, passou na frente do Igor Thiago, mas de qualquer forma, ele está mais próximo da porta de entrada para o time titular, para entrar durante a partida. Mas acho que contra o Egito, contra o Marrocos, não sei se ele já é o 12º, se ele é o 13º, mas ele está mais perto. E durante a Copa do Mundo, vamos ver o que vai acontecer. Eu entendo que seja assim, tem que ser... Foi feito todo um trabalho e esse trabalho tem que ser preservado, tem que ser sentido, e aí vamos ver como é que o Ancelotti vai administrando. Agora, é muito importante o cara chegar desse jeito na Copa, pedindo passagem, voando, querendo, isso é muito bom. Tem um cara desse jeito, ele obriga todo mundo a jogar mais e dá ao técnico uma opção espetacular, né? Então, acho que é bem importante o Endrick chegar dessa maneira no começo de Copa do Mundo. Mas aí, pode até deixar a tela dividida com o Flávio, por favor. Que aí você fala, o Endrick era o 15º, aí o 14º. Então, o que fez o Matheus Cunha ser o 11º? Porque o Endrick já fez muito mais que o Matheus Cunha na seleção brasileira. Que aí você fala, não, é a ordem. O Endrick é o 15º, ele pode ir para 14º. O que colocou, então, o Matheus Cunha em 11º, o Igor Thiago em 11º? Porque o Endrick, para mim, já fez muito mais que os dois na seleção brasileira. Igor Thiago começou agora também, junto com ele, que agora o Matheus Cunha vem jogando durante todo o período do Ancelotti, ele foi titular o tempo inteiro, fez vários trabalhos, vários posicionamentos, taticamente um jogador quase perfeito. Eu acho que não dá para, né, ainda não dá para se comparar. No meu conceito, o Matheus Cunha está bem acima do Endrick. Agora, isso pode ser invertido durante uma Copa? Não seria a primeira vez. Mas hoje não, hoje ainda ele tem um bônus muito maior do que o Endrick. O Endrick entra, joga, faz gol e tem ganhado os pontinhos dele, tá indo bem. E eu, ao exemplo do Vamp, eu gosto muito do Endrick, tá? Eu gosto muito. Eu tô só entendendo aquilo que o técnico assim, pensa. Eu acho assim que você pegar o Igor Thiago, você pegar o próprio Luiz Henrique, tirando o Rafinha, eu acho que com a camisa da seleção, o Endrick produziu mais do que todos os 9 ali que o Ancelotti convocou. Muito obrigado, Marcos André. Mas, se você pegar... Obrigado, eu tô falando assim, não que... eu acho até que mais que o Vinícius Júnior mesmo. Sim, mas peraí. Mas ele nunca começou jogando. Ele começou... Dá pra você começar a Copa do Mundo com um cara que nunca jogou. Não, o Endrick começou jogando contra a Inglaterra. Não, isso no tempo do Dorival, tô falando com... mas eu tô falando assim, não dá, a caminhada dentro da seleção... Sim, ele tá evoluindo. Ele tem mais história do que o Luiz Henrique, do que o Martinelli. O Endrick fez mais gol do que o Vinícius Júnior, Mas ele tá caminhando. Não. Aí, se você falar, vai tirar o Vinícius Júnior por o Endrick, mas não vai fazer. Não sei, não vai fazer. O Ancelotti vai fazer assim, mas se você pegar assim, o histórico do Endrick com a camisa da seleção, o Endrick fez gol hoje contra o Egito. Mas ele entra, Vamp. A coisa é diferente. Quando o Luiz Henrique entrou,
Ele entrou muito bem. Quando ele começou a jogar, ele não foi bem. Eu sei, o Thiago a mesma coisa. Então, por isso que eu digo, é muito complicado. Você tem jogadores... Bom, eu acho que Rafinha e Vinícius, até prova em contrário, são incontestáveis. Se aí jogar mal contra o Equador, contra o Marrocos, e mal contra o Haiti, aí chega, deu um limite. Mas até então eles são intocáveis. E da mesma forma, o Matheus Cunha. Você pega esse atacante da seleção, Matheus Cunha, Manchester United, não é um clube qualquer. Rafinha, Barcelona, Endrick é do Real Madrid, Vinícius Júnior do Real Madrid, Martinelli do Arsenal e o Luiz Henrique é o que joga lá na Rússia, né? Sim. Mas tudo é só time bambambam da Europa. Isso tudo pesa. E outra coisa, esses caras, eles estão com a cabeça do titular, os outros estão querendo chegar. O Thiago, que chegou agora... Tudo isso pesa. Então, eu acho que seria uma coisa assim. Eu imagino até quando o Charlotte falou, vamos devagar, porque vocês estão garantidos e tal. Aí, no transporte... Você pega assim, tipo assim, ó. Pô, o Igor Thiago, fiz 20 gols, 21 gols na Premier League. Mas na seleção, fiz 2 de pênalti porque o treinador mandou botar. Senão, era o Endrick que quer bater os 2, poderia ser mais 2 gols a mais. O Endrick pega a bola, lembra que pegou contra a Croácia? Sim. Não, dá a bola pro outro lá, dá a bola pro outro. Saiu o pênalti também agora. Não dá bola também pra ele. Eu gosto do Endrick. Não, eu sei. Mas eu tô falando assim, ele tá à frente do Igor Thiago. Não é porque é uma temporada do Igor Thiago de 20 gols, que eu sei que não é fácil, time pequeno, jogar na Premier League, mas eu tô falando assim, dentro da seleção com a camisa, o Endrick tem mais serviço prestado. Porque o Igor foi convocado agora que vem vindo lá atrás. O que eu quero dizer é que, se você olhar a temporada do Igor Thiago, ela foi muito superior do Endrick. E o Endrick jamais se fixou como titular nem do Real Madrid com o Ancelotti. Todo mundo bota na conta do Xabi Alonso, mas foi o Ancelotti. Claro, mas tem que tomar um certo cuidado, porque a gente se empolga. E eu, como gosto dele, fico feliz, comemorei o gol como você. Eu acho legal. E não vou ficar... Não, trocou a partir do terceiro jogo, do segundo jogo, ok. Mas começar a Copa, pra mim, eu acho que não tem sentido. Eu já dei a escalação aqui, que vai ser mais ou menos isso. Ó. Se o Hélio não se recuperar, ele vai de Danilo na direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro. Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Você sabe o que... Eu já tô até ligando aqui pra produção e tô pedindo um dado aqui, porque eu concordo muito com o Vampeta. O Flávio Prado é um brincalhão. Gente, o Matheus Cunha não fez nada a mais que o Endrick na seleção brasileira. O Matheus Cunha não fez nada a mais que o Endrick na seleção brasileira. Eu já vou te chamar, Facincani, porque o negócio é o seguinte: eu tô pedindo aqui pra nossa produção gols e participação em gols do Endrick pela seleção e do Matheus Cunha pela seleção. Porque o Flávio usou o argumento, 15º, ele é 14º. O Endrick tá na frente, porra, de mostrar serviço na seleção brasileira. E minutagem? Cunha. E minutagem? Quanto tempo ele jogou na seleção? E se dane minutagem? Ué, se fosse atrás dessa sua ideia, sabe quem começaria hoje, fosse hoje o Marrocos, sabe quem começaria como titular? Luiz Henrique. Quando começou no time, não jogou, foi nada. Esse é o ponto. Se a gente começar, o cara eu já fui a favor do Luiz Henrique jogar de titular. É claro. Então, e não pode ser assim, você tem que ter um time base. Você tem que ter um jogador pra entrar e ter um jogador pra começar. O Matheus Cunha, ele tem um estofo maior em seleção brasileira. Esses caras, eles estão entrando. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você fala que tem um ranking que o Endrick tá brigando, o Endrick tem 5 gols, o Matheus Cunha tem 1. Porra, ele tá na frente. Não tá não, porque ele... Primeiro que as posições são diferentes. Segundo, se você olhar taticamente o que faz o Matheus Cunha e o que faz o Endrick é o cara de... Eu vou comparar o Endrick... Primeiro, o técnico não joga com centroavante fixo. Isso é uma outra opção que ele fez. Então ele tá brigando com o Igor Thiago se o conceito do Ancelotti mudar. Porque até então ele quer um jogador móvel. E não dá pra comparar o que fez o Matheus Cunha com... Essa é a ideia do treinador. Não dá pra você comparar. É jogador de muito mais estofo, tem muito mais rodagem. E o Matheus Cunha jamais decepcionou na seleção. Ele sempre jogou bem. Ele jogou muito mais do que o Rafinha, muito mais do que o Vinícius Júnior. Se você for tirar rigorosamente por produção, eu acho... ele é o primeiro dos 3. Aí depois você vê, vai sair Rafinha ou vai sair Vinícius. Eu acho o Vinícius Júnior muito abaixo na seleção. Isso. Menos que o Matheus Cunha. Fez um jogo bom, Panamá no Maracanã no primeiro tempo. Ele é muito pouco. Isso, jogou menos na seleção que o Matheus Cunha.
Eu vou chamar o Facincani, que ele pediu a palavra, mas eu concordo. Pra mim, o Vinícius Júnior tá jogando por nome, Rafinha tá jogando por nome. Pra mim, os dois estão devendo. Não tô falando que tem que tirar. Agora, se falar que o Endrick tá atrás na fila do Matheus Cunha, porque pra mim é quem disputa a vaga. O Matheus Cunha, Flávio, ele jogaria diferente se o Paquetá tivesse fora. O Paquetá dentro, o Paquetá passa a ser esse meia de ligação. E aí eu acho que o Brasil já pode ter um 9. Não foi. Mas Facincani. Não foi o que eu vi quando os dois jogaram. Não foi o que eu vi quando os dois jogaram. Havia uma movimentação, um entrava, outro saiu, o Rafinha centralizou mais, o Vinícius entrou mais pelo centro. Os dois podem jogar. Nos números, se for os números frios, o Matheus Cunha e o Endrick têm quase o mesmo número de jogos na seleção, 23-17, para o Matheus Cunha. O Matheus tem 3 participações em gols e o Endrick 5, com 4 gols marcados pelo Endrick e 1 pelo Matheus. Tá? Sim, então, nessa minutagem. Não. Proporção. Você está falando tempo. Não, na proporção de jogos. No número de jogos. Mas ele entra no fim e faz gol no fim. O outro jogou tempo de jogo de um e do outro, não dá nem para comparar. Mas assim, Flávio, né, nessa daí, olimpicamente, eu discordo do senhor nessa daí pelo seguinte. Porque, para mim, eu vejo o Endrick com um poderio mais decisivo. O Matheus Cunha, por ser esse bom jogador, por ele ser um cara importante no Wolverhampton, pela função que ele faz no United, ele tinha que fazer mais gols. Ele tinha que decidir mais jogos com a camisa da seleção. Tá? Porque se você não tem o Vinícius bem, se o Rafinha não entrega na seleção, você tem que ter um terceiro elemento que decida. E o Matheus também não decide. Ele pode ter... Não, então, mas eu acho que ele tinha que ter chamado essa responsa também. Até porque ele não joga em time pequeno. Ele joga no Manchester United, que é um gigante. Mas ele é um ponta de lança. Na verdade, é ponta de lança. Como o Flaco Lopes num Palmeiras. É um cara que circula ali. Mas faz gol pra caramba. Você vê o Flaco Lopes participando do Palmeiras, fazendo gol, dando passe. Ele tinha que estar assim na seleção. Então, por essa proporção... Um pequeno problema. Quem são os companheiros dele na seleção? Então, ele tem o Vinícius, Rafinha e Vinícius que não estão jogando nada. Concordo. Ele é o melhor dos 3. Não, e aí sai ele. É sacanagem. Não, eu sei. Ele pode ser até o melhor dos 3, mas ele deveria participar mais. E aí, num caso de seleção, que você tem pouco tempo para jogar, e ainda mais... Você tem no máximo o seguinte, você tem 2 datas FIFA, quando você joga ou amistosos ou então jogos eliminatórias, e Copa do Mundo ou uma Copa América, que são torneios tiro curto. Nessa proporção, eu vejo o Endrick com mais confiança. Para mim, eu olho para o Endrick, eu sinto mais confiança que ele vai me entregar proporcionalmente que o Brasil necessita nesse tempo, porque o Matheus Cunha, que não é um mau jogador, ninguém aqui está dizendo que ele é mau jogador, mas na minha visão, por essa proporção, eu vejo ele com preparo, com uma personalidade de vestir essa camisa que faz diferença. Eu adoraria ver o Endrick fazendo sucesso na seleção. Torço por isso mesmo, de verdade. A gente acompanhou desde criança aqui. Moleque bacana, todo mundo gosta dele, não tem problema nenhum. Mas eu temo muito que se ele começa jogando, a chance dele murchar e a gente perder um jogador importante, quando ele poderia ser uma arma para entrar. No meio-campo? E aí passar a ser um time mais leve, mais criativo para essa... Mas você já tá querendo mudar todo o esquema do cara. Não. Faltando uma semana pra Copa. Não, mas aí, não, porque acho que a gente tá pensando a mesma coisa, só que na minha cabeça tem que pensar igual o treinador. Ele é que vai escalar o time. A seleção brasileira não é a seleção do povo, não é a seleção do treinador. A ideia do jogo dele não é essa. Se ele for mudar tudo, aí vai ter que começar... Porque, sabe o que é curioso, Flávio, o Pilhado, Vampeta, amigos? O Ancelotti sempre jogou com pelo menos 3 meio-campistas em todos os trabalhos que ele teve. Todos. O trabalho mais diferente que ele fez, ele jogou com 3 meio-campistas, que foi jogar com 3 zagueiros da Juventus, a única vez na vida que ele jogou com linha de 3. A única vez, só que ele tinha Davids, Conte e Zidane pra armar time. Claro, não dá pra comparar, uma sacanagem, são 3 craques. Agora, mas ele sempre teve 3 meses. No Real Madrid, Kroos, Casemiro e o Modric. No Bayern de Munique, Xabi Alonso com Vidal, com Schweinsteiger. O Milan com Pirlo, Gattuso, Ambrosini ou Kaká, enfim. Sempre teve 3 caras. Então, ele está se contradizendo ao ter apenas 2 meio-campistas na seleção brasileira e, para mim, Pilhado, batendo cabeça desnecessariamente, sendo que talvez, se ele puder voltar... Porque não é que ele vai mudar radicalmente uma filosofia, Flávio. Ele vai voltar a fazer o que ele sabe. O que deu certo na mão dele. Eu vou escalar 3 meias, eu vou pôr 3 atacantes e vou jogar da forma que sempre foi a bola de segurança dele.
A bola de segurança... Ele põe o Paquetá, ele faz isso. Claro, exatamente, então. Mas só que o problema é que hoje o Casemiro não é mais o Casemiro de 2014, 2017, 2018 de Real Madrid, já é um outro Casemiro. A gente pega o setor ofensivo, o Vinícius, o Rafinha. O Vinícius não é o do Real Madrid, o Rafinha também. Então a gente pode começar a tentar mudar até esquema em algumas peças para ver se encaixa. Você faria, por exemplo, se a gente for olhar rigorosamente o que está jogando, você começaria com Luiz Henrique, Endrick e Martinelli, por exemplo? Não, Martinelli não. O Igor Thiago? Isso é uma doideira fazer um negócio desse agora. Não, o Igor Thiago, eu não estou dizendo pro próximo não. ciclo. Talvez, nem sacaria ao mesmo tempo o Vinícius ou o Rafinha. Um dos dois, sim. Na proporção, talvez o Rafinha. Eu começaria com eles a Copa do Mundo. Eu acho que tem que começar. E aí via. Deixa eu te ver. Jogou mal, não demoraria que nem o Tite, não, que demorou para substituir. Começaria tranquilo. A única coisa que eu mudaria, assim, do Ancelotti é botar botar os 3 no meio campo. Não os 4. Isso sim. Deixaria ali, até mesmo o próprio Casemiro, que o meu meio campo não seria esse, o meu meio campo, o meu. O meu é igual o meu. Seu. Agora, o Flávio tá certo. O que é o meio campo dele, a cabeça do Ancelotti? Casemiro, como líder ali na frente dos 2 zagueiros, Bruno Guimarães e o Paquetá ganhou a posição. Ganhou a posição. Ganhou a posição. E mudou o esquema. Ele vai começar com o Rafinha, o Matheus Cunha e o Vinícius Júnior. Certeza. Para ser coerente. Certeza. Não, para ser coerente. Senão ele vai ser aí durante a competição. Aí vai mudando. Aí se o Vinícius Júnior não estiver jogando nada, o Rafinha não é possível que ele vai ficar abraçando essa causa. Aí vai voltar para casa. Não, mas aí dos 3, aí esquece nome, né? O direito, o esquerdo e o centro. O último a ter que pensar em sair é o Matheus Cunha. E aí primeiro sai o Rafinha, segundo sai o Vinícius, depois o Matheus Cunha. Pela lógica, pelo normal. Agora, vai tirar os dois? Vai tirar o Rafinha? Vai tirar o Vinícius? Não vai tirar. Tirar não é excesso, não. Tirar que a gente vai jogando mal. Vamos supor que o Alexandre lá, lateral esquerdo, que eu acho que não vai jogar 3 jogos seguidos. Não vai jogar. Ele vai estrear contra o Marrocos e banco contra o... Porque na lógica do Flávio, então dá pra fazer muito bem você manter o Rafinha sob interrogação, você descansa, o Vinícius Júnior não tá jogando nada, joga o Matheus Cunha por aquele setor que ele sabe fazer aquele setor e o Endrick. Pronto. Aí a gente entra em consenso aqui do que a gente tá pensando. E aí na cabeça do Ancelotti... Não na minha cabeça, na cabeça do Ancelotti, enxergando também um pouco de bola. Quando ele pega o Matheus Cunha, que ele botou Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha e Vinícius Júnior, que ele traz muito o Matheus Cunha para trás, é melhor deixar o Matheus Cunha lá, saca o Luiz Henrique e bota o Paquetá para fazer o que ele faz. E ele tirou o Rafinha do lugar também, né? Com essa movimentação. Eu acho que, por exemplo, a seleção francesa, o Mbappé, Marcolá, o Dembélé, quando joga, o Olis, eles não ficam, eles movimentam, Flávio. Eu acho que o Vinícius Júnior fica muito ali. Isso. E o Rafinha... Pô, pra um dar um passe pro outro. Desculpa. Hoje até o Rafinha botou o Vinícius na cara do gol. Mas foi porque assim, veio um chutão, e aí o Rafinha pegou sozinho e meteu o Vinícius. Eles, pra fazer uma tabela junto, é muito longe. Eles ficam muito longe um do outro. Tudo muito distante. 4-2-4 abre os caras aqui. Tem que ficar mais... Os atacantes assim, com a qualidade que esse cara tem que chegar pra uma tabela, vir mais próximo. Por exemplo, não sendo saudosista, o Bebeto e o Romário, o Parreira... Não, era a dupla. Não, a dupla, perto um do outro. Perto um do outro. Ele tá muito, muito distante, muito longe. Os caras estão muito longe um do outro. Eu sou muito louco também esse negócio. Ô, Vamp! Oi! Pode falar, Flávio, eu só quero saber do Vamp se o Rafinha e o Vinícius Júnior estão sendo grandes decepções até o momento. Mas pode falar, Flavinho. Não, só dizendo que eu acho uma loucura e torcendo demais pro Wesley se recuperar. Ninguém pode sair de futebol, time por estar contundido. Sim. Mas eu acho uma doideira você ter 2 pontas abertos e 2 laterais que sobem. Isso é uma doideira. Isso deixa espaço para Panamá, deixa espaço para Egito. Isso é muito louco. Mas é a ideia dele. Ele tem que começar com essa ideia. E aí depois, talvez o Hakimi faça ele mudar de ideia. Robertson. Por exemplo, o segundo gol hoje, o gol do Endrick, é isso que eu tô falando, quando você movimenta, passe do Rafinha, que estava na ponta esquerda mesmo, na perna esquerda. Sim. Dá para eles trocar de vez em quando. O Vinícius Júnior tá aqui, eu vou lá na direita. Aí a gente para ver um jogo, sempre o Vinícius Júnior ali, naquele lado. Aí quando os caras tiram o espaço, ele tecnicamente, ele não é um Rodrigo. Ele é um jogador de velocidade. Tirou ali, mata. E na Copa do Mundo os caras vão fazer isso.
Não vai dar esse campo pra ele. Não vai dar esse campo pra ele. Né? Colar. Eles estão decepcionando, Vamp, Rafinha e Vinícius Júnior, porque são os caras. Pra da mim, seleção brasileira. o Vinícius Júnior mais do que o Rafinha. O Rafinha machucou muito na temporada, mas com a camisa da seleção ele já fez jogos bons. Já fez. Já de que eu fiquei sabendo, né? Que na última Copa, o Tite, a comissão, ficou muito decepcionado com ele, viu? Diretoria. Com quem? Com o Rafinha. Rafinha Por quê? ou Vinícius? Achou que poderia produzir mais na Copa. Rafinha ou Vinícius? Rafinha. Olha aí, ó. Vampeta trazendo informação. Ele não segura informação. Que Se me Tite, falar a e falar comissão- pra eu não falar, eu falo. Tite, Dá a fonte. Tite e a comissão se decepcionaram com o Rafinha na Copa de 2022. Não, mas eu acho, cara. Eu acho que esses caras entregam muito pouco na seleção brasileira diante do que eles entregam nos clubes, cara. Estão entregando menos do que devem, né? Porque o Vinícius Júnior é um monstro no Real Madrid, pô. O Vinícius precisa entregar na seleção brasileira um pouco do que ele entrega no Real. Hoje, Tico, hoje o Rafinha botou ele na cara do gol e digo, pronto, agora vai fazer, vai caçotar, É porra. louco que no Real Madrid ele cresceu, virou esse monstro de jogador com o Ancelotti. E não com esse posicionamento. Ou não com essa ideia. Agora, Flávio, você disse que o Ancelotti tem 2 laterais que avançam e 2 pontas, e que você acha isso loucura. Passa-se ainda mais loucura, na sua opinião, quando o Ancelotti diz, porque o Ancelotti falou isso quando ele chegou na seleção brasileira, que a primeira coisa é não sofrer gol, você lembra? Ele falou isso. Sim. Primeira coisa é não sofrer gols, é a defesa. Contanto que eu sempre falei aqui que eu espero uma seleção competitiva, que eu acho que vai ser uma seleção defensivamente muito bem armada. Mas tá me decepcionando, por enquanto, a seleção brasileira defensivamente, Flávio. Não, eu já falei que eu colocaria o Ibanez de lateral. Eu acho que está muito, muito aberto. Se ele fizer, se tomara que não, mas se o Wesley sair, eu acho que quem vier não vai entrar como titular. E muito menos dá pro Danilo segurar essa bronca. Aí é uma oportunidade para você fechar mais, compactar mais. Senão fica complicado. Os dois times, né? Os dois, o Panamá e o Egito entraram no meio da zaga brasileira. Quando o Eric sai machucado, que ele não bota o Léo Pereira, não bota outro zagueiro, é sinal que ele vai começar, se o Eric não estiver bom, ele vai começar com o Danilo. Ele não começa com o Ibanez. Porque o Ibanez está no jogo. Sim. Dentro do jogo você podia puxar o Ibanez pra cá e botar o zagueiro. Outro zagueiro. A não ser que ele queira ter visto minutagem no Bremer de novo, né? E aí ele abre mão O do Brenner Ibanez. jogou a última Copa, jogou até o jogo com o Tite. Sim, não, o titular. Bremer não é um mau zagueiro. Mas eu repito, quando vocês falam do porquê que o Vinícius do Real Madrid dá certo, o próprio Rafinha no Barcelona, é só você ver a característica no meio-campo dessas equipes, que é completamente diferente da característica no meio-campo do Brasil. Quem montou o raio do meio campo do Real Madrid? Exato, mas é por isso que eu... Então você tá entendendo por que o Bar da Tecla volta a fazer o simples, o que já fez e dá certo, deu certo, muito certo. Porque é muito louco, né? Você fala assim, Exatamente. Qualquer um de nós falaria assim, pô, chama o Ancelotti pra fazer, ele faz o Vinícius jogar. Claro. Não faz, pô. Então, aí ele pega na seleção e pega o meio-campo que ele fez no Real Madrid e fala: não, aqui eu vou jogar sem um meio. Porra, aí não dá. Entendeu? Então é uma loucura. Porque o Casemiro dele como característica era um cara que jogava solto, jogava preso. Esse Casemiro que tá hoje à frente da zaga, Mais velho, porra. não era isso. O Casemiro, claro. 12 anos mais velho. É lógico, mas obrigado, Vampeta. 12 anos. O Casemiro dele fez gol em final de Champions League. 12 anos. E não era, mais na velho. verdade, dele, entre aspas, né? Mas era do Zidane, mas que foi alçado por ele, até porque o Zidane era auxiliar dele. fácil, né? Então, em 2017, o Casemiro chegou pisando na área para fazer gol com a Juventus. Na final de Cardiff, 4-1, que o Real Madrid passeou na equipe italiana. O Casemiro chegou e fazia gol. Aí você tem o Modric, era um cara de circulava o campo inteiro. Bom, Toni Kroos é sacanagem. Aí não dá para comparar com ninguém. Mas se você remonta na seleção o que ele fez de bom no Real Madrid, Casemiro, é o seguinte: obrigado, valeu. Você vai ser igual o Danilo hoje. Ele vai montar com o Danilo, Paquetá e Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães vai ser o Casemiro dele lá de 2014. O Danilo Paquetá vão tentar lembrar na ideia, vai tentar lembrar na função, não no talento, mas na ideia, o que era o Modric e o Casemiro. Pronto, encaixa o time. Você vê no jogo de hoje, no primeiro tempo, o Paquetá começa muito bem o jogo.
Quando o Egito empata, o Paquetá sumiu. No tempo aí a seleção some. Porque o Brasil deixou ele fazer a marcação, pressão, perdeu o posse de bola. Que era a característica do Real Madrid. Então, ô Pilhado, eu não consigo entender exatamente por que não fazer o, entre aspas, arroz, feijão, o beabá do Ancelotti na montagem de um time que tá precisando, de acelerar o processo. Tem uma coisa... E tá toda hora batendo cabeça, Flávio. Eu tô lembrando quando o Tite falou depois da primeira Copa, que ele diz assim, poxa, eu me perdi um pouquinho, eu demorei pra mexer. Lembra disso que ele falou? Eu não posso, eu errei. Ele usa a palavra, eu errei. O Ancelotti, ele é um técnico espetacular, acima de qualquer dúvida. Eu considero o maior técnico, exceção feita a Rio dos Mitos, a disputar uma Copa do Mundo. Né? O nível de técnico espetacular. Mas talvez ele esteja, ou ele está consciente disso e fala, eu vou esperar um jogo ou dois, depois eu mudo. Ou talvez ele não tenha ainda sentido que é um torneio bem curtinho ali, é uma coisinha. Porque uma Champions, ela é esticada, pode mudar. E o campeonato também 38 rodadas. Eu tô falando que a partir de 16 dias de Copa do Mundo, 32 seleções vão embora. 16 dias de Copa do Mundo... 2 semanas já acabou. 11 dias, 16 já vaza. 16 já vaza com 11 dias. Depois desses 11 dias, todo mundo já jogou. Você vem para a fase do mata, que é 4 dias depois. Nesses 15 dias, 16 dias de Copa, vai cair mais 16. Pois é. 32 seleções vêm embora com 16 a 17 dias. 32. 2 semanas e meia. Uma Copa de 48, 32 já vaza com 2 semanas. Mas não dá para baixo até. 2 semanas, pô. E aí, se você parar para mudar muito, ficar pensando demais... Então dormir abraçado com você vê que o Filipão, logo no segundo jogo já, ele saca o Juninho. Segundo ou terceiro jogo. Sim. Ele saca o Juninho, ele saca o Edmilson, depois ele volta com o Edmilson. Ele sacou o Edmilson. Sim, sacou.